Vamos, Brasil! Vamos falar de um assunto, né, que todas nós mulheres sabemos muito bem o que é isso. Desconforto nos pés, né? O que um sapato que não traz aquele conforto pode provocar na nossa saúde? Será que a nossa coluna aguenta? Será que a nossa coluna é preparada para todos esses tipos de sapatos aqui? Pois é. Eu acredito que não, e o doutor José Antônio Machado Júnior, ortopedista, traumatologista, vai explicar tudo pra gente. Saúde da coluna, hein? Salto, vamos falar do salto alto se faz mal. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom ter você aqui, viu? Prazer é meu. Doutor, por favor, mestre, uma aula aqui. Vamos entender o que pode, o que não pode. Ou se tem isso também, se tem algumas mulheres que aguentam, que conseguem, que não atrapalham a coluna. Então, primeira coisa, quando a gente for falar de calçado, a gente precisa tentar separar o que é fisiológico, que é normal, do que é o que causa o transtorno, que causa a doença. Meu papel aqui não é falar mal de calçado, pelo contrário, eu acho cada um mais bonito que o outro. Também. Mas a gente precisa entender que o nosso corpo, como qualquer outra máquina, precisa ser bem cuidada para não aguenta. degenerar. Eu não vou falar mal de sapato não, mas esse aqui, ó... Não vou falar mal de sapato não, mas esse tipo aqui, este modelinho aqui, eu falo, gente, eu tô com 55 anos. Eu com 16, 17, eu desfilei muito, eu andei muito com esse sapato aqui. Eu vou falar que me resultou em 4 cirurgias no pé esquerdo, tá? Caminhando para a quinta, que todo mundo já sabe. Então, essa aqui é minha segunda ex-amiga. Vamos começar falando sobre anatomia do pé e entender um pouquinho. O pé, quando a gente faz uma caminhada, a parte que primeiro toca o chão é a região do dedão, que a gente chama de hálux. 60% da carga do nosso corpo passa por essa região. Então, quando a gente muda a altura do calçado, a gente começa a distribuir essa carga de forma diferente do que é o normal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a região anterior do pé, que a gente chama de câmara anterior, o quanto ela deve ser larga, estreita e o que muda na anatomia. Quando a gente olha um sapato desse, e pegando o seu vilão aqui, se a gente imaginar que o mesmo pé que calça esse calçado é o mesmo pé que calça esse calçado, e a gente faz esse exercício simples, a gente não consegue entender como que um pé que entra neste calçado consegue entrar neste calçado. Então a mulher, primeira coisa que acontece... Tem mulher que morre pelo salto para estar bonita no sapato. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu consultório, sobre dor, o que é dor crônica. Esse é o melhor exemplo de dor crônica. Dor tem memória. Toda vez que a gente tem um estímulo de dor e a gente não cessa a dor, essa dor ela é estimulada pelo sistema límbico que está lá em cima e ela fica sendo perpetuada. O exemplo é um salto, um sapato apertado. A mulher tem um casamento, ela é obrigada a usar um salto desse. Ela sente dor a noite inteira. Sai, relaxa, melhora. No outro dia o mesmo evento, o mesmo salto. Essa frequência de eventos causando uma tortura, compressão, né? Ela imaginar que amanhã ela tem festa e vai usar, ela já começa a ter dor no pé. Esse é o melhor exemplo de memória da dor. Então a gente não pode perpetuar a dor precisa ser combatida e tratada. Falando desse sapato, então, como que um pé consegue entrar nesse sapato e depois consegue entrar nesse? Então as patologias compressivas do pé pode causar transtorno, o famoso joanete, que pode ser piorado. Existe uma outra coisa que chama neuroma de mortum, que fica conhecido. Exato. A mulher, o que ela se queixa? Doutor, eu ponho o sapato e me incomoda demais. Eu chego em casa e fico descalço, eu não tenho dor. Então, assim, por conta, esse neuroma é um nervinho que fica entre o segundo e o terceiro metatarso. Ele sofre compressão quando aperta. Então, isso é até um exame... Minha irmã está na Austrália operada disso. Pronto. Agora, é semana passada. Então, e a gente não combinou falar sobre isso. Então, as patologias do pé tem que tomar cuidado com relação a isso. Falando um pouquinho da coluna, que é a minha prática, eu sou cirurgião de coluna. A coluna, quando a gente olha ela aqui, eu tenho um bom exemplo. A coluna vista de frente, o ideal é que a coluna seja reta. Colunas que perdem essa retificação, a gente começa a falar que é uma escoliose, que é um tema para depois a gente conversar. Quando a gente olha na região lateral, a gente tem curvas normais, curvas fisiológicas. Na lombar, a gente tem lordose. Na região azul, que é a torácica, a gente tem cifose e a cervical volta a ter lordose. O que o sapato tem a ver com a coluna, Nani? Tudo. Porque o sapato é a nossa base, é o nosso alicerce aonde vai construir toda essa estrutura de um prédio.
uma coisa que a gente conhece é uma palavra chamada balanço sagital. Que termo técnico é esse? A coluna ela não pode nem estar projetada para frente e a coluna também não deve estar projetada para trás. Ela precisa ter um equilíbrio. Tanto é que quando a gente olha uma radiografia em perfil, a gente traça uma linha que sai do corpo da vértebra de C7 e essa linha ela tem que cair o mais próximo dessa região laranja. Se a gente tem uma inclinação para frente ou uma inclinação para trás, a gente fala que é um desbalanço. Então, E o que provoca muita dor na lombar, que a gente fala? um exemplo é o calçado inadequado. Então, quando uma mulher usa um calçado, eu vou discutir um pouquinho sobre a altura dos calçados, mas quando ela usa um calçado desse com um salto muito alto, a coluna dela, querendo ou não, ela acaba ela não consegue andar inclinada para frente. Então, ela aumenta a sua lordose. Aumentando a sua lordose, ela precisa equilibrar com as outras estruturas. Então ela acaba ficando mais curvadinha, mais cifótica, torácica, mais lordose cervical. Com isso você começa a sobrecarregar as articulações. A articulação é uma coisa que dói. A articulação é uma coisa que degenera. A articulação é uma coisa que a gente tem que cuidar a vida toda para não levar a uma artrose, a um desgaste. Então assim, hoje as patologias da coluna são as patologias mais procuradas num pronto-socorro de ortopedia. Se a gente pegar todos os atendimentos de um dia de um pronto-socorro, quase 80% é demanda de dor nas costas. E esse? Quando a gente fala desse calçado, é a mesma história. Ele é alto, mas quando a gente compara com esse que é mais fino, você consegue ver que essa meia pata aqui, ela diminui a altura. Então, um salto mais alto é compensado pela uma meia pata. Mas mesmo assim, ela aumenta essa. Então, não dá nem para parar em pé. Exato. A regra é mais ou menos assim, Nani. Quando a gente tem um solado reto... Esse faz bem? De certa forma, sim. Quando a gente compara com os vilões aqui. Sim, mas vamos falar na realidade também. Aquele ali. Porque uns falam que também andar com um chinelinho muito reto também que faz mal para a coluna. Exato. O ideal é a gente sempre ter um saltinho para equilibrar. Saltinho? O ideal Qual aqui que é o certo? O ideal seria um saltinho mais ou menos de 2 centímetros. Isso aqui? Que beleza, hein? As mulheradas caem. Até 2 centímetros a gente ainda tem um equilíbrio normal, que é essa história, 60% da carga na região anterior, 40% na região posterior. Conforme a gente vai subindo esse saltinho, a gente vai jogando o peso para a região anterior. Esse salto, você tem ideia de quantos por cento vem de carga na região anterior? Eu não sei, doutor, eu sei que isso é a morte. É a morte. Isso aqui, o normal seria 60%. Quando eu subo acima de 6 centímetros, acaba aumentando em 90% a pressão anterior. E olha que interessante a física disso aqui. Como a região anterior está ocupando 90% da pressão, só 10% está atrás. Por isso que esse salto pode ser fino. A gente não consegue ter um salto fininho desse numa plataforma mais baixa como essa. Essa até que não é tanto, mas um desse. Imagina uma superfície dessa, nessa região aqui. É possível equilibrar? Não. Não. O que acontece? Os entorce. Eu garanto que a dona desse sapato nunca mais vai usar esse sapato, coitada. Existe um estudo, Nani, que é muito legal. Olha esse, pelo amor. Esse aqui é a mesma história. Ele eleva a região posterior e aumenta 90% essa carga. Então, vamos lá. Vamos explicar esse é mais confortável. Perfeito, esse é mais confortável. Primeiro, ele tem uma estabilidade maior na região posterior. Um bloco. Tem um estudo recente que foi feito assim. Colocaram meninas de olho vendado e pediram para elas tentar se equilibrar. E aí foram medindo as oscilações, tanto para a região anterior quanto as regiões laterais. E mesmo vendadas, elas tinham uma pequena movimentação. A hora que ela começa a colocar um salto com aumento dessa altura, ela começa a perder a sua estabilidade. Então a gente sabe que o salto a gente usa para uma festa, a gente usa num chão escorregadio. Então o que acontece se a gente começa a perder um pouco o nosso equilíbrio? Não dá, né? A chance de ter entorse, lesões, queda é muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a esses saltos. Esse que é muito baixinho e tem um salto que é confortável, mas é muito baixinho. Faz mal do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Assim, se a gente quer usar um calçado ideal, primeiro, a gente tem que achar um calçado que pelo menos tenha alguma coisa confortável na região anterior. Por exemplo, essa colega aqui colocou um silicone. Para que serve esse silicone que ela colocou? Para duas coisas. Proteger um pouquinho, porque ela usa esse. Primeiro, exato. Porque ela usa esse, a dona do mesmo pé, tá? Um dono do mesmo pé. Um dono do mesmo pé. Quando ela coloca esse silicone, ela evita que o pé escorregue. Então, essa é a primeira dica.
E a segunda dica, ela acaba fazendo uma região Amortecendo. de amortecimento. Então, para quem tem a ideia do neuroma, você consegue relaxar a descarga Mas dessa é região. um conforto momentâneo só, né? Exato. E a coluna, nesse momento? Exato. E a coluna trabalhando em flexo. Qual que é o movimento que a coluna faz quando ela coloca o salto? Ela ganha altura, a primeira coisa que precisa fazer é o flexo do joelho. O joelho flete um pouquinho. E esse flexo do joelho já muda a região de carga. Então, se você já tem um desgastezinho do joelho, o que vai acontecer? Dá Você mais vai atrito. distribuir a carga numa forma errada e já vai aumentar a sua Doutor, dor. quanto tempo, por exemplo? Tem muitos sapatos lindos aqui, mas que são desconfortáveis. Não estou falando de sapato, gente, que eu usei sapato a vida inteira, todo mundo sabe, a gente que trabalha com televisão. Mas a gente sabe, hoje eu estou na fase do conforto. Estou mais nessas aqui, ó. Essa aqui, gostei desse. Qual o sapato, por exemplo? A gente já usou sapato alto a vida inteira e está com problema na coluna. Quanto tempo a gente consegue recuperar um pouco a coluna? Essa pergunta é interessante porque, assim, primeiro a gente tem que saber o que ela degenerou. A degeneração foi uma degeneração severa. Então, a primeira coisa, é preciso fazer uma avaliação médica. E a avaliação médica mais importante é pôr a mão no paciente. Você precisa testar. Você precisa pedir para o paciente fazer inclinações. Você precisa ir lá apertar as regiões da dor para tentar localizar o dermato mais específico da dor. E, junto com o seu exame clínico, associar exames de imagem para ter o diagnóstico correto. Então, eu falo no consultório. Sem diagnóstico, a gente não sabe o que a gente está tratando. Mas a sua experiência é mais ou menos, qual o tempo que você vê? Se a patologia for uma patologia reversível, Vamos ver os 3 casos. em torno de 6 meses, fazendo um Olha, bom bom. alongamento, um bom fortalecimento, é capaz da gente melhorar muito a vida dessas Olha mulheres. isso. Então, assim, nem todas as patologias da coluna que dói É reversível. é cirúrgica. A primeira coisa que a gente tem que tirar é esse mito. Eu tenho dor nas costas, eu vou operar. Não. Não. Mais de 60% a 70% dos pacientes melhoram com mudanças de hábito. E mudanças de hábito envolve o tipo de calçado. Sapatos. Esse aqui faz bem, por exemplo? Sim, esse sapato ele não é ruim, ele é um bom sapato. E a crítica inicial é a É o câmara aperto, né? anterior. Tá. Então, assim, ele aperta a região anterior. Se ele fosse um pouquinho mais largo, seria melhor. Mas, de certa forma, ele é confortável, ele tem uma estabilidade e ele tem um saltinho que aumenta um pouquinho essa sua curvatura. Até 2 centímetros é compensado. Mas ele é de forma inteiriça. Então, esse é um conforto. É um conforto. Esse aqui, doutor, vai de curiosidade. Vamos passar pelos sapatos, deixa eu ver. É que tá tudo muito na mesma linha, né? Você vê, ela usa ou alto demais ou rasteiro demais. É o extremo, né? Esse aqui que é levinho, o sapato mais levinho que esse outro. Ele prejudica do mesmo jeito? Então, é melhor? Por ser leve, ajuda no cansaço muscular. Ah, então, assim, essa mulher, ela treina, ela tem hábitos musculares bons, a musculatura é forte. Que, querendo ou não, pega um sapato desse, olha o peso disso. Olha o peso disso. Isso muda. Ah, mas 1 hora de sapato muda? Não, 1 hora é pouquinho. Mas um dia inteiro de trabalho, levanta, muita senta, coisa, anda. né? Então, assim, a musculatura fica cansada, ela é desgastada. Um saltinho desse, quando a gente olha, ele é alto. Não, ele é toda a sua base. Se a gente tirar... Corta a base e vai... Exato. é a Se altura que pegar ele vai essa ter. altura menos essa altura, a gente tem um saltinho de uns 4 a 5 centímetros. Seria confortável esse. Seria confortável. Doutor, vamos falar um pouco. A gente não tem aqui tênis. Tênis. Também. Depois a gente vai fazer uma pauta sobre tênis, então. Tênis é muito legal. Os formatos da... Hoje tem N... Por que meu marcas. tênis come mais de um lado, come menos do Né? outro? Pisa torto. Exato. A gente precisa olhar esse eixo. Então, assim, tem pessoas que têm o joelhinho mais para dentro, garrincha. Tem pessoas que têm o joelhinho mais aberto, para fora. Isso muda o eixo conforme a gente gasta. Então, assim, pessoas que querem usar o tênis, a primeira coisa é entender a sua pisada. Você tem um pé plano, um pé mais retinho embaixo, você tem um pé mais côncavo, isso muda a sua pisada e com isso vai desgastando o tênis. Então, primeira coisa, começou a observar que tem um desgaste maior de um lado do que o outro, esse tênis já não é para ser usado. Porque isso começa a machucar. Mas aí não tem que consertar a pisada? É Sim, o pé? aí talvez... Existe tênis que ele consegue colocar um amortecimento maior de um lado do que o outro. Então equilibra. Só que se você mudar muito o tipo da pisada também, você sobrecarrega outra região. Então o ideal é entender se ele tem queixa, conforme pisa, e se ele tem queixa, o que a gente consegue melhorar? Será que fortalecer uma região muscular melhora esse desgaste? É uma possibilidade. Então, para ter uma ideia, um tênis de corrida, só entrando no assunto do tênis, a pessoa compra um tênis de corrida e começa a correr. Esse tênis de corrida, ele tem uma validade. A gente fala que um tênis de corrida, ele dura mais ou menos 1.000 quilômetros. Você fala, 1.000 quilômetros é muita coisa. Não é.
Se a pessoa corre 5 quilômetros por dia, que é um hábito normal para quem gosta de correr, numa semana ele correu 25, ou até mais. No mês ele já correu 100, então o tênis dura 10 meses. Então, assim, o ideal... E o povo não tem mania de trocar, não, Não né? troca. Olha, assim, a aparência dele tá bonitinho, é igual colchão, é igual travesseiro. Vai ficando. Mas e a palmilha? Onde entra nessa situação? A palmilha é justamente para tentar corrigir essas deformidades. É, porque a gente acaba usando umas palmilhas hoje, preparam umas palmilhas muito boas, né? Exato. Uma coisa que era muito usada nos nossos ambulatórios de joelho. Paciente que vai ter a artrose, quem está em casa e tem dor no joelho e esse joelho está sendo desgastado, o joelho ele desgasta mais de um lado. E aí começa a apertar a região onde está mais machucada. Quando a gente coloca uma palmilha lá, se a gente mudar um pouquinho o eixo de carga do joelho e trazer ele para uma região melhor, você tira a sobrecarga da onde está batendo osso com osso, literalmente, e com isso você melhora a dor. Então é possível melhorar uma dor de uma artrose do joelho usando uma palmilha? É possível, sim. Olha que bacana. Precisa ser avaliado por um especialista Sim. e entender a anatomia, e é uma medida, sim, que pode ajudar. Doutor, tem marcas de sapatos específicas para conforto, né? Que são feitas para pés com cirurgia. Sim. E isso seria o ideal para todas as pessoas usarem? Não. Assim, para cirurgia, você usou o seu exemplo que você vai ser operada. Então, assim, dependendo da região onde a gente operou, se a gente está falando de uma cirurgia que envolve material, síntese, essas coisas, geralmente a gente segura a carga. Por que segura a carga? Porque o peso do nosso corpo, às vezes, ele é o suficiente para desmontar o que foi montado. Então, existem calçados que a gente pode tirar a pressão da região anterior. Existem calçados que a gente consegue tirar a região média do pé. Tem calçados que a gente consegue tirar a pressão da região posterior. Então, Tem um calçado perfeito? Existe? existe o calçado que é melhor para aquele tipo de mas paciente. assim, por exemplo, com o médico acompanhando, dá para fazer um sapato que não vai causar nenhum transtorno, nenhum problema? Sim. Aí a gente começa a envolver o sapato perfeito e a estética perfeita, né? Às vezes... Nem sempre a estética vem junto. Exato, mas essa é uma preocupação que não deveria. É. Mas na prática a gente sabe que não acontece isso. Não, são feios, tem que falar. O matador aqui, ele é lindo. Ele é lindo, mas mata. Mata. Então assim, a gente tem que ver. Se você não tem queixo e vai usar eventualmente... Faz mal. Pra mim, gente, eu tô falando eu, Nani, tá? Vamos falar, porque tal de tudo que a gente não pode falar nada na televisão, mas eu tenho que falar. Tô falando porque eu vou fazer uma cirurgia mês que vem, né? Tô nem falando televisão, nem avisei ainda. Medicina baseada na sua evidência, Na minha experiência de vida, ó. Esse destruiu meu pé, esse eu não consigo mais. Pararam. Esse aqui também não. Não gosto de nada baixinho na frente. Esse aqui também não aguento mais. Vou selecionar aqui, ó. Vamos pra cá, ó. Tá faltando poucos aqui, hein? Vamos ver o que... Até esse aqui eu acho que me dá desequilíbrio também. Não gosto também, não. Vamos pra cá. Esse aqui me aperta, só depende do que ele tiver. É lindo. Também não. Também sim. Pode ser, só para um pouquinho. Fiquei com esse. Esse aqui ainda tá muito baixinho. Vamos pra cá. Ficaria aqui. Ó, a sua escolha foi uma escolha inteligente, porque assim, primeiro... Vou ter um só de salto. A minha escolha tá muito ruim também. Primeiro, você escolheu um salto que tem uma base mais larga. Então, ele é mais estável. Eu não sei se você tem entorses de repetições ou já teve alguma coisa. Nenhum. Geralmente, quando a gente escolhe isso aqui, está relacionado às instabilidades. Não, eu acho que é pela praticidade, conforto nos dias de hoje. Então, assim... Vou voltar aqui, misturar todos. A estética é importante, mas o conforto... Eu cheguei no ponto na minha vida que eu quero conforto, né? Eu acho que dá para você tentar, porque infelizmente essas marcas aí que trabalham só para o conforto fazem uns sapatos muito feios. Estou falando como cliente, eu compro os sapatos. São feios, mas assim, ninguém conseguiu criar. Essa é a maior crítica dos pacientes. Sim, são feios mesmo. Existe um tipo de sandália que a gente recomenda no ambulatório, que você fala, é muito feio. Sapatinho A gente chegou até a fazer sugestão para a marca. Falou, puxa, coloca eles não estão nem aí. Exato. Essa marca aí, eu vou falar para você que não está nem aí. Exatamente. Né? Então, assim... Vamos criar uma concorrente para ela? Vamos? É possível. Vamos criar? Então, o ideal é a gente entender que o conforto, isso é experiência de vida, que o conforto é o que garante a tranquilidade. Quando chegar em casa, não ter um pé doloroso. Sim. Então, assim, eu acho que qualidade de vida é uma coisa que eu bato muito. A gente tem que sempre prezar por uma coisa chamada qualidade de vida. Sim. Porque a festa passa. Mas o pé fica. Vai ficar. Exato. E com o passar do tempo vai piorando tudo. Vai piorando, sim. Então, doutor, maravilhoso. Rede social, onde nós encontramos você? Pelo site
drjosemachado.com.br. Ali tem telefone de secretária, essas coisas. Tá o Insta ali também. Tem o Insta, esse é um Insta meu pessoal. Eu tenho um canal de podcast, onde a gente bate um papinho sobre... o canal de podcast chama Nossa Coluna Podcast, no YouTube, vocês conseguem acessar. Lá a gente fala um monte de coisa, é um papo solto, então a gente conversa de uma forma bem tranquila, para não virar aquele papo só de médico, e lá a gente consegue passar bastante informações e ajudar a população. Obrigada. Prazerzaço. Vamos fazer uma de tênis. Obrigada, viu, querido? Vou cobrar. Gente, eu quero falar para vocês do programa do Padre. Esse programa do Padre tá maravilhoso. Se você não assistiu, você tem que assistir. O Padre Alessandro Campos está fazendo um sucesso, gente, com o programa às terças-feiras, às 20 horas, tá? É hoje, né? Ao vivo. Mas tem os programas que já passaram, né? Os primeiros, se você quer assistir, é só entrar no YouTube para você assistir, aqui da Rede Brasil de Televisão. Ou, se perder também, não perca não, mas se perdeu, não fica choramingando não. No domingo, às 16 horas, tem reprise. Vamos ver um pouquinho? O que é que eu sou sem Jesus? Muitas bênçãos te esperam no programa Padre Alessandro Campos, aqui na Rede Brasil de Televisão. O que é que eu sou? Nada, nada, nada. Todas as terças, às 8 da noite, você tem um encontro marcado com ele, com atrações imperdíveis para toda a família. Sem Jesus. Programa Padre Alessandro Campos. Terça, às 8 horas da noite. E as reprises aos domingos, às 3 da tarde. Rede Brasil de Televisão. Não dá para perder. Então eu vou consertar. Vai ser às 15 horas o reprise. Vou falar o que estou vendo, que eu assisti, que eu vi na chamada. Então, reprise aos domingos, vou retirar às 15 horas, tá bom? Nos domingos, reprise às 15 horas. E, imperdível, ao vivaço, às 20 horas, toda terça-feira, que no caso é hoje, para você assistir. Combinado? Obrigada, viu, maravilhoso? Uma honra ter você aqui, viu? É tudo meu. Tô indo embora, né? Eu já tô olhando, mas vai ficar no mistério. Quando eu voltar, vou pro intervalo, um minutinho só. Ah, já tá cheinha aquela roda ali, ó, já tá maravilhosa. A gente fala daqui um minutinho só, não saiam daí.